Oi, 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 meus amores, bem-vindos para mais um vídeo do canal. Para você que não me conhece, eu me chamo Ada Sandler e aqui é o seu ponto de encontro para aquele dedinho de prosa na companhia de um bom café para você viver bem melhor. Bom, hoje eu quero ser bem reta e direta com vocês, porque eu trouxe aqui algumas burrices que a gente comete demais dentro do nosso casamento, nas nossas aí relações, né, nos relacionamentos, e acaba minando muitas vezes sem nem perceber essa relação. E às vezes com coisas assim do dia a dia, atitudes do dia a dia mesmo, sabe? Bom, a primeira burrice aqui que eu considero que seja uma burrice é esperar a mudança apenas do outro. Ainda que o outro tenha errado com você, ainda que o outro tenha talvez mais defeitos aparentemente do que você ou o que você pensa, isso não significa que apenas o outro precisa de mudança, que apenas o outro tem que mudar. Você também precisa mudar. O casamento é uma via de mão dupla. Os dois precisam querer fazer valer a pena, os dois precisam querer fazer dar certo, entende? Então, às vezes o que acontece, o que é muito comum, é a gente apontar demais os erros dos outros, o erro do outro e esquecer da gente. Às vezes a gente fica até numa posição ali de superioridade, achando que a gente é, não, mas não foi eu que fiz isso. Mas não foi eu que fiz aquilo, foi você. Não. Não é assim que a gente se constrói uma relação. Isso pode minar muito, porque adianta o outro mudar alguns aspectos e você não mudar? E você continuar apontando o erro do outro? Que diferença isso vai fazer? Então, a gente também precisa mudar. Então, é um erro aqui, é uma burrice, eu diria assim, muito comum dentro dos casamentos. A gente apenas olhar para os defeitos do outro e não olhar também para os nossos. Segunda burrice, acreditar que o outro tem que adivinhar. Isso mesmo. Aqui é um aspecto muito sobre comunicação. Já tem vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, sobre essa questão de comunicação no casamento. Vou deixar no final aqui desse vídeo para você ir lá assistir, tá? Essa questão de querer que o outro adivinhe o que eu estou sentindo. Gente, tem muitos vídeos aqui onde eu falo sobre isso, pode até parecer repetitivo, mas é aquela história que eu sempre falo para vocês que o óbvio precisa ser dito. E essa questão pega muito no nosso dia a dia dentro das relações. De verdade, a gente querer, perdão, que o outro adivinhe o que eu estou sentindo, que o outro adivinhe o que eu estou pensando. Se eu estou com a cara um pouco mais fechada, se eu estou chateada, mas ele que tem que adivinhar. E não é assim que as coisas funcionam. O outro não é adivinho. A outra pessoa não é adivinha, ela não tem que adivinhar nada. Entende? Você precisa falar o que está pensando, o que está sentindo, o que está te incomodando. Entende? Então, esse negócio de querer que o outro ali fique adivinhando o que você tem, isso se torna cansativo a longo prazo. Se torna chato e vai minando a relação, porque chega uma hora que a pessoa ela não aguenta mais. Ela vai ficando assim numa situação que ela não sei mais o que fazer. Porque o tempo todo eu tenho que estar adivinhando o que a pessoa está sentindo, o que a pessoa está pensando. E vou te dizer, ninguém merece um negócio desse. E as relações, elas se tornam bem mais leves e melhores de ser seguidas, fica mais fluida quando há uma comunicação melhor, mais direta, mais objetiva, mais sincera, honesta. Eu costumo dizer, vou repetir isso aqui novamente, eu já repeti isso em outros vídeos, que as relações elas seriam bem melhores se nós fôssemos mais sinceros e honestos uns com os outros. Se a gente parasse com esses joguinhos, com esse negocinho de que, tô chateada, não sei o quê. Tudo bem de vez em quando, faz parte, mas não faça disso uma rotina não, porque isso acaba muito. Terceira burrice que acontece muito, principalmente em casamentos a longo prazo, tem que tomar muito cuidado com isso, é vocês viverem como se fossem colegas de quarto. Sabe, aqueles colegas de quarto, principalmente quando vão assim para a universidade, que começa a dividir um quarto ou dividir ali uma casa, que divide as contas, fala ali sobre as contas, sobre a casa, as atividades ali domésticas, quem que vai fazer isso, quem que vai fazer aquilo. Entendeu? Isso é ser colega de quarto. E tem muitos casais que estão deixando isso acontecer com a relação. Viram colegas de quarto, amiguinhos. A amizade, ela é super importante dentro de uma relação, tá? Você tem que cultivar, sim, uma amizade dentro do seu casamento. Mas você não pode deixar que a amizade sobressaia
muito maior do que o seu casamento. Então, tem muitos casais que já não tem mais relações íntimas, já não tem mais momentos de carinho, momentos de estar ali um com o outro, de conversar, de se beijar, de namorar. Não tem mais isso. Viraram apenas colegas de quarto, onde divide ali um quarto, divide ali uma casa, paga as contas. E aqui eu não estou falando de casais com exceções. Casais que estão passando por uma fase difícil de doença, tá? Que o outro está ali impossibilitado. Eu não estou falando de exceções. Eu estou falando aqui da regra, do que tem muitos casais que a longo prazo vai deixando a relação para lá, vai se dedicando a outras coisas e quando vê, realmente, o marido, a mulher virou uma colega, uma amiga ali, uma brother, um brother. E a gente não pode deixar isso acontecer com o casamento, porque ele é um verdadeiro, assim, ó, ladrão das relações. Quarta burrice. Comparar o seu relacionamento com os outros. Ah, minha amiga, em tempos de internet, em tempos de redes sociais, quem não está? Muito difícil hoje. Você não olhar lá pra grama do vizinho, vulgo, o casalzinho lá da internet, você olhar, nossa, olha o que é que ele faz por ela. Ai, ele é tão romântico. E isso aqui eu tô falando de redes sociais, mas também tem a questão dos filmes, novelas, a seção aí dos doramas, né? As novelas coreanas, o K-dramas aí, Q-dramas, enfim, que chamam. As mulheres estão cada vez mais, principalmente as mulheres, tá? Os homens têm ali, mas as mulheres têm muito mais esse ar mais romântico da coisa e acabam meio que trazendo uma ilusão para a realidade, né? Querendo às vezes que o marido seja lá como aquele ator, como aquele personagem. É sério, pode parecer até loucura, pode parecer assim brincadeira. Não, Adla, isso existe? Não existe. Existe. Existe muita gente que está confundindo ficção com a realidade. E as redes sociais não é diferente. Porque ali, geralmente, é o trabalho das pessoas, não é totalmente real. Não que seja totalmente também mentira, embora tenha muita gente que minta, né? Mas não vamos entrar nesse assunto. Mas, assim, essa questão da comparação, ela é muito real. E ela ficou muito mais assídua com a questão das redes sociais, com a internet e tudo mais, né? A gente sempre fica ali olhando a grama do vizinho, vê mais verdinho e fica, nossa, parece que lá tá melhor, né? Aí você levanta o pescocinho assim, não, minha senhora, não tá melhor não. Talvez esteja melhor porque eles estão regando a grama deles. E às vezes não é o que parece, às vezes a grama é superficial, tá? Ou então tá faltando você dar uma regada melhor aí na sua grama para ela ficar tão verdinha quanto a do vizinho. Então, não compare sua relação. Essa aqui é a mais comum, que eu vejo assim com uma frequência absurda e que eu já cometi demais no meu casamento, que é discutir para vencer e não para resolver os problemas. Eita, nós, vamos aqui discutir, mas eu vou vencer. Porque eu tenho que vencer aqui. É como se fosse uma guerra, entendeu? Muitas vezes os casamentos, as relações, assim, o homem, a mulher, os relacionamentos, eles estão se comportando dessa forma. Não, quem é que vai ganhar aqui? Sou eu? É você? Não. Às vezes a gente não espera nenhum outro terminar, a gente já tá por cima, defendendo a nossa tese, a nossa não sei o que, não, porque é assim. Parece até que você tá fazendo uma discussão, sei lá, de TCC, sabe? De universidade, da faculdade. Parece que você tá querendo ali vencer uma guerra, entende? Só que com as armas é a discussão, é a boca, é as palavras. Gente, pelo amor de Deus, um casal precisa discutir para resolver os problemas. Não existe dentro de uma relação esse negócio de competição, não tem que existir, sabe? Aí quem é que vai ganhar? Não, porque a última palavra é minha, quem tem que estar com a razão aqui sou eu. Que diferença isso vai fazer na sua vida? Vai apenas alimentar o seu orgulho, nada mais além disso. E daí? Então, assim, discuta para resolver os problemas e não para querer vencer algo. Você não está numa competição, acredite. A sexta burrice aqui é colocar os filhos no centro da relação. E veja bem, vou até explicar logo aqui, antes que você que tem filho aí, não, mas o meu filho é a minha vida. Não estou aqui questionando isso, muito menos te julgando, dizendo que você tem que renegar os seus filhos. Não estou dizendo isso, pelo amor de Deus. Quando eu falo aqui, colocar os filhos no centro da relação, eu estou dizendo de casais que eles vivem toda uma vida, bem entre aspas,
para os filhos e com os filhos e se esquecem deles, e se esquecem da relação, e se esquecem deles como casal. Chega um momento onde esses filhos crescem, onde esses filhos vão viver as suas próprias vidas. Vão casar, não vão casar, vão para a faculdade, às vezes mudam até de cidade. E aí o casal se vê pegando, um olhando para o outro e pensando assim, rapaz, e agora? Quem somos nós? O que é que a gente vai fazer? E isso já se passaram anos e anos. Às vezes mais de 20 anos, entendeu? E o casal, eles anularam totalmente a relação deles. Porque eles colocaram todo o centro ali, os filhos no centro da relação deles. E veja bem, os filhos é uma parte da sua vida, é uma parte da sua relação. Não tem que ser o centro, entende? E aqui também eu não estou falando de fases, momentos onde, por exemplo, o casal tá ali focado no filho que acabou de nascer. É óbvio que você não vai estar pensando em ser esposa, você não vai estar pensando em ser marido, você vai estar pensando naquela criança, na nova rotina. Muitas mulheres passando por puerpério, resguardo, não sei como é que você chama aí. Não estou falando dessas fases. Aqui é você não confundir uma fase com toda uma vida. Cuide dos seus filhos, ame-os, eduque-os, mas tenham cuidado para não anular a sua relação com seu marido ou com a sua mulher. Lembre-se, vocês ainda é um casal, então vocês precisam cuidar da relação de vocês. Cuidem dos filhos, mas cuidem também de vocês. Saiam, riem juntos, tenham momentos a dois, momentos de vocês, para mostrar e relembrar e trazer à memória de vocês que ainda há um casal ali. Se fortaleçam como casal, tá bom? Fortaleçam o casamento de vocês. Não deixe que os filhos, em vez de ser uma coisa boa ali da relação, se torne algo que mine a relação de vocês. Porque isso não é culpa dos filhos, mas da forma como muitos casais lidam e se comportam diante dessa fase que deveria ser uma fase tão maravilhosa na vida, né, de um casal, de uma família ali, e às vezes os casais não sabem lidar muito bem, acabam deixando que isso sobressaia acima deles ali, e isso não pode acontecer. Essa daqui, ela é uma das mais importantes e principalmente você aí que tá pensando em casar, pega essa aqui. Não vai cometer essa burrice aí na sua vida, não. E se você tá fazendo isso, você vai repensar agora a sua vida e o seu casamento aí e mudar de atitude. A nossa sétima burrice aqui é casar e ir morar com os pais, ou já estar casado e trazer terceiros, pessoas para morarem com vocês. Veja bem, eu não estou falando de uma situação em específico, de uma doença, de alguém, um familiar que esteja precisando de uma ajuda ali temporária. Eu não estou falando disso. Eu estou falando daqueles casais que casam e em vez de cuidarem da vida deles, eles vão viver em bolos. Eles vão viver em agregados. Vai viver com um monte de gente. Às vezes na casa da mãe que tem irmão, tem cunhado, tem periquito, papagaio, um monte de gente. Gente, isso não é saudável para o casamento de vocês. E existem casais que vivem assim uma vida toda. Gente, você não constrói uma relação, você não constrói uma família vivendo desse jeito. Eu já vi muitos casamentos assim, ó, até longo, acabarem por conta disso, porque vai chegando uma hora que acaba de fato, porque você não tem intimidade, você não tem privacidade, você não tem a sua casa, para dizer essa casa é minha, eu vou fazer desse jeito, daquele jeito, você não tem essa dinâmica, você está convivendo com outras pessoas. E veja bem, principalmente para você que está em um início de um casamento. Gente, o início de um casamento, ele é desafiador. É uma adaptação muito grande, é uma série de bagagens que vem tanto com um quanto o outro. Agora vocês imagine trazendo tudo isso com outras pessoas, com um terceiro, com sua mãe, com sua sogra, com você. Não, gente, não façam isso com o casamento de vocês. Isso para mim aqui é uma das maiores burrices que um casal pode fazer. Veja bem, uma situação de dificuldade, necessidade e temporária, beleza. Igual, vou dar meu exemplo. Na pandemia, eu e meu marido ficamos sem trabalho. Nós ficamos assim, jogados mesmo, não tínhamos nada, não tínhamos como pagar aluguel. E a gente foi morar na casa da minha sogra por uns 2 meses e pouquinho. Mas foi temporário e uma questão de necessidade momentânea. É diferente, tá?
Então, isso pode acontecer com qualquer casal, pode acontecer em qualquer tempo. Eu entendo super isso. Eu estou falando daqueles casais que se acomodam, que acham normal. Ah, vamos morar ali com minha mãe, que não sei quem, às vezes quer até economizar em alguns aspectos. Quando você vê, já passou 5, 10 anos você enfiado na casa dos outros. Então, assim, você quer casar, ou então tá casado, vá procurar o seu rumo. Vá procurar ter a sua casa, o seu canto para construir sua própria família com sua mulher ou com seu marido, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido na sua vida. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Aqui vai ficar mais, tá? Sobre comunicação, que eu falei aqui no decorrer do vídeo. Vai lá assistir, que é melhor que Netflix. Até o próximo vídeo. Beijo.